Fala galera, maravilha? Alexandre Remon por aqui para a gente discutir mais essa aula sobre o que cai de clínica médica hoje na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Vamos falar de diabetes, um tema super mega frequente, cheio de novidades, tem caído cada vez mais e nessa banca vocês vão ver, a banca da Santa Casa, você vai ver no final do ano, tá? Se você ainda não viu. Ela é característica por ter uma prova mais difícil. Aquela prova que pega uma decorebinha, às vezes um rodapé de livro, que ela tenta te complicar de qualquer jeito, tá bom? Mas vamos descomplicar ela pelo menos no tema de diabetes, ok? Então vamos para frente com a primeira questão. Durante o tratamento do estado hiperosmolar hiperglicêmico, a insulina e o bicarbonato devem ser utilizados quando? Putz, você vê, ó, já começou a complicar porque já botou uma decorebinha de número e ainda colocou um sempre lá em cima para a gente ficar ainda mais. Então vamos relembrar. Emergências hiperglicêmicas, como que a gente trata? Cetoacidose e estado hiperosmolar. Da mesma maneira, mesmo tratamento, igual. Que é aquele tratamento com volume, insulina, avalia o potássio e avalia se precisa de bicarbonato. São os três pilares aqui, volume é o VIP aqui, né? Volume, insulina e potássio. Bicarbonato é sempre? Já sei que não é, tem que avaliar. Ok. Então, vamos lá, esses pacientes, eles geralmente são muito desidratados, a gente precisa repor volume, a gente sempre vai ter que utilizar insulina, porque os pacientes estão bastante hiperglicêmicos, está até no nome, né? Hiperosmolar hiperglicêmico. A glicemia, como critério diagnóstico, no estado hiperosmolar está acima de 600, ela já altera a osmolaridade do plasma, ok? Junto com sódio, com a desidratação toda. E a gente tem que avaliar o potássio. Por quê? Vamos lembrar o que a insulina faz? A insulina ela coloca a glicose que está no sangue para dentro da célula. Perfeito. Mas ela coloca outra coisa dentro da célula também, que é o potássio. Então, se a gente tira todo o potássio que está circulante e coloca dentro das células, o que acontece? Eu fico com hipocalemia. O que hipocalemia acarreta? Alteração ali na eletrofisiologia do coração, começa a causar arritmia, pode causar uma morte súbita. Então a gente quer matar o paciente? A gente não quer matar o paciente. Então a gente só pode dar insulina com um nível razoável de potássio, certo? A gente tem que sempre avaliar. E aí, qual que é o nível razoável? A gente vai discutir aqui. Mas tem que estar um nível seguro para eu poder fazer insulina, ok? Beleza, sabemos disso. E o bicarbonato? Putz, o bicarbonato eu uso sempre. Vamos lembrar lá na cetoacidose diabética, tá? Que é sobre o estado hiperosmolar, mas estou falando que é igual. Cetoacidose diabética. Ceto, ou seja, sempre tem cetonemia ou cetonúria. Acidose, vai ter uma acidose metabólica, então pH abaixo de 7,3 com bicarbonato abaixo de 15 a 18. E diabética, vai ter uma hiperglicemia, ok? Já no nome a gente já sabe os critérios. Vai ter geralmente acima de 250. Como que a gente resolve a acidose da cetoacidose diabética? Tratando o mecanismo causal, a falta de insulina. A gente dá insulina para o paciente para de produzir cetoácidos, para de acumular cetoácidos, o anion gap resolve, o bicarbonato começa a resolver, o pH começa a resolver. Por que a gente vai usar bicarbonato então? Para acelerar o processo? Não. Porque na verdade o bicarbonato ele não está atuando ali no mecanismo causal. O bicarbonato a gente faz com aquela medida de urgência. pH do paciente está abaixo de 6,9, ou seja, aqui ele tem um risco real de parada cardíaca por acidose, o paciente morrer por acidose. Então, está na iminência de uma parada, a gente faz o bicarbonato. Vai subir ali para um 7 e aí a gente vai usando insulina associada, tá? O bicarbonato é para tirar a gente daquela urgência de o paciente poder morrer. Então a gente já sabe que a única questão possível, a única alternativa possível é essa aqui. Por que maior do que 3,3 o potássio? Por que maior que 3,3 o potássio? Olha, se o potássio ele está normal, e aí você vai ver em referência 3,3, 3,5, a gente consegue ir repondo o potássio junto com a insulina, ok? Porque a insulina vai baixar o potássio, mas a gente está repondo ao mesmo tempo. Se está abaixo de 3,3, aí não, aí é perigoso a gente já começar direto com insulina. A gente repõe o potássio durante um tempo, mede ele de novo e depois coloca a insulina. A gente só vai colocar a insulina tranquila, sem repor potássio junto, vamos relembrar, quando o potássio estiver acima de 5. Então o potássio está alto, beleza, vou só botar a insulina. Fechou, gente? Conseguiram entender? Mas tem um detalhezinho aqui nessa questão que eu não sei se você se ligou. Estado hiperosmolar hiperglicêmico. Eu falei dos critérios de cetoacidose. Quais são os critérios de estado hiperosmolar hiperglicêmico? Estado hiperosmolar. Então, ele tem uma osmolaridade aumentada, acima de 320. Beleza. Ele tem essa osmolaridade aumentada geralmente porque ele está muito desidratado, o sódio aumenta
e porque ele tem uma glicemia muito aumentada, acima de 600, hiperglicêmico. Mas lembra que diferencia, uma outra coisa que diferencia ele da cetoacidose diabética? O estado hiperosmolar e hiperglicêmico, ele não produz cetoácidos, ele não tem acidose. Um critério diagnóstico é pH acima de 7,3. Então o que seria certo? Quando que a gente usa o bicarbonato no estado hiperosmolar? Nunca, tá? Ele não faz acidose. Ah, não, Alexandre, tem overlap ali, você pode ter cetoacidose, pode ter um pouco de produção de cetoácido. Pode. Geralmente você não tem acidose no estado hiperosmolar e hiperglicêmico. É a Santa Casa querendo te complicar tanto, colocando um tratamento de uma coisa que você não está tão acostumado, porque você vê esse tipo de questão falando de cetoacidose diabética, eles tentam te complicar e tropeçam no próprio pé, ok? Certo mesmo? Certo mesmo não tá. Mas não vamos brigar com a questão, não vamos achar que eles vão anular de qualquer jeito e aí você tem que estar certo. Não, vai na mais certa, fica tranquilo e bola pra frente, beleza? Parece muito difícil, mas quando a gente raciocina um pouco, já não é mais tão complicado assim. Maravilha? E ó, 3.3, também não tem mais nenhuma com 3.3. Se a gente soubesse tanto o potássio quanto o pH, se a gente soubesse um dos dois, a gente já acertava a questão. Maravilha? Vamos pra frente então. Beleza, aqui já complicou um pouquinho, né? Vamos lá. 2018, paciente cirrótico, opa, já colocou outras coisas na pegada. Por doença hepática gordurosa não alcoólica, por NASH, ok? Atualmente descompensado. Child B, beleza? 7 pontos. Insuficiência renal crônica não dialítica com creatinina 2.1. E o clearance de 28, beleza. Então, uma doença renal crônica aí, grau 4, certo? Evoluiu com glicemias de jejum 156 e 172 em ocasiões diferentes. Paciente hiperglicêmico, ok. Nessa situação hipotética, a medicação mais adequada para o controle glicêmico é... vamos lá. Paciente que tem NASH, NASH tem uma correlação aí grande com diabetes, tá? Então esse paciente que tem NASH, ele geralmente tem uma resistência insulínica aumentada, ele pode desenvolver um diabetes tipo 2, tá? Então ele desenvolve cirrose com diabetes tipo 2 e ainda uma insuficiência renal crônica. O que a gente tem que ficar ligado? Tem muita medicação que tem metabolização hepática ou renal. E, o que é o melhor então? Como que eu vou ficar decorando essas medicações todas, Alexandre? Olha, pensa. Qual que é a última linha de tratamento para todo paciente diabético tipo 2? É insulina. Por quê? Porque ela é a que mais resolve, quando ela é usada adequadamente, e que tem o perfil de segurança mais tranquilo. Então a resposta aqui é insulina? A resposta aqui é insulina. Mas por que não é o resto? Tá bom, vamos entrar no resto, só para você ficar satisfeito aí com a explicação, para você entender bem o porquê que não é o resto. Sulfonilureias. O que acontece com sulfonilureias e quais que são as sulfonilureias aqui? Clopropamida, que você nem vai ver utilizar mais, e a glibenclamida. São duas sulfonilureias. Elas são secretagogos. Secretagogo, eles têm uma metabolização hepática, tá? Eles são... e eles causam bastante hipoglicemia. Então já estou deixando um paciente com uma metabolização hepática, com um fígado que não está funcionando, uma medicação que dá hipoglicemia. Parece seguro isso? Não, o paciente vai ter muita hipoglicemia utilizando essas medicações, ok? Fora aqui, paciente cirrótico, começa a ter esplenomegalia, o paciente começa a desnutrir, o paciente começa a não se alimentar direito, porque está com aquele baço enorme ali comprimindo o estômago. Então esses pacientes, é normal eles terem mais hipoglicemias, principalmente se for uma cirrose alcoólica, né? Que o paciente ele só bebe, ele não come nada, aí realmente ele tem muita hipoglicemia, tá bom? Então, complica a gente fazer medicações que têm metabolização hepática, que vão causar hipoglicemia num paciente que já tem um fator aumentado para hipoglicemia. Então, tá fora. Metformina. A metformina, na cirrose nem é uma contraindicação formal, mas na cirrose descompensada, doença hepática ativa, é. Então, beleza, metformina também está fora. E a carbose? Olha, praticamente todas as medicações orais, em um clearance abaixo de 30, a gente já nem utiliza mais, a gente já passa para insulina, ok? A cirrose altera a metabolização da insulina? Muito pouco, não vai te alterar muito. O que vai alterar é que esse paciente faz mais hipoglicemia pelos mecanismos que a gente já comentou. E o clearance renal faz diferença aqui? Faz. A gente às vezes tem que alterar as doses, diminuir, mas não tem muito para onde correr. A gente vai ter que utilizar a insulina. Ok? Explicado? Conseguiram entender? De novo, parece muito complicado, ele botou várias comorbidades para você ficar confuso, mas no final de contas, é lembrar que,
complicou demais, eu vou usar insulina. Maravilha? Se você pegar esse conceito, já vai conseguir responder muita questão sobre isso. Beleza? Vamos para frente então. Você vê que eles nunca perguntam o básico ali, né? Ah, como eu faço o diagnóstico de diabetes? Ah, qual que é a primeira medicação que... Não, a Santa Casa não gosta de cobrar o básico. Então vamos lá. Mulher com 2016, 49 anos, veio à consulta angustiada com exames laboratoriais de rotina realizados em outro serviço. Beleza. Observam-se dois resultados distintos, glicemia de jejum 112 e 108. Qual a melhor conduta a ser tomada? Opa, aí, beleza. 112 e 108. Lembram quando que a gente fala que é diabetes? Maior ou igual a 126, certo? E aí, pode ser repetido? Pode, ou pode ser na mesma amostra, eu tenho uma glicemia de jejum e uma glicada, por exemplo. Eu tenho glicada alterada, beleza. Eu tenho teste oral de tolerância à glicose alterado e glicemia de jejum alterada na mesma amostra, beleza, tá? Isso é uma atualização recente, aí 2019 e 2020. Já daria para... Mas beleza, aqui não. Está entre 100 e 126. Então, isso aqui seria um pré-diabetes? Talvez. Vamos ver, vamos dar uma olhada nas alternativas para ajudar a gente a raciocinar melhor. Letra A, iniciar a metformina e orientar mudança no estilo de vida. Faz sentido isso? Paciente com pré-diabetes, a metformina ajuda? Ajuda. É a medicação, a única medicação que hoje já está comprovada, tem outras medicações em estudo, mas que já está comprovada que atrasa o paciente que está de pré-diabetes virar diabético, certo? A gente usa em todo mundo? Não. Em casos selecionados, principalmente no caso que tem maior risco de evoluir para diabetes, principalmente aí obeso, obesidade grau 2 até, MC acima de 35, beleza. MC acima de 35 e pré-diabetes, já sei que esse paciente tem uma resistência à insulina, já vou dar a metformina, vai ajudar inclusive ele a perder peso, ok? Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Acalmar a paciente explicando que não se trata de diabetes e solicitar nova glicemia de jejum em 6 meses. Olha, isso aqui já foi verdade em uma época que não se via que a metformina conseguia atrasar a evolução do pré-diabetes, tá? Hoje, não mais. Paciente com pré-diabetes, principalmente de alto risco, a gente já coloca... Aqui a gente não sabe, né? Mulher de 49 anos, angustiada, putz, já ficamos em dúvida em duas, ok? Solicitar a glicada. Beleza, então eu tenho um segundo exame diferente para ver se é diabetes ou não. Faz sentido? Pode fazer, vamos lá, estamos em dúvida em todas, então. Recomendar início de atividade física e nova glicemia de jejum em 6 meses. Tá, aqui eu estou só acalmando, aqui eu estou orientando mudança de estilo de vida. Então, eu tenho uma orientação que é começar a medicação, outra não fazer nada, outra modificação de estilo de vida ou solicitar algum exame. Solicitar teste de tolerância oral à glicose, tá? E aí, o que eu tenho que te falar? Putz, na fisiopatologia do diabetes, o que acontece? Esse paciente, inicialmente, ele perde... O diabetes inicial, tá? O diabetes inicial, geralmente vai ter hiperglicemias pós-prandiais. Ele perde primeiro o pós-prandial para depois ele começar a ter uma glicemia de jejum alterada. Por que eu estou te falando isso? Porque quando esse paciente às vezes fica na trave aqui, eu poderia falar que ele é um pré-diabetes, eu não tenho certeza. Às vezes ele já está naquela fase inicial do diabetes que eu só consigo pegar com um exame mais sensível. E qual que seria esse? Teste de tolerância oral à glicose. Aqui a Santa Casa deu uma complicadinha, tá? Aqui a Santa Casa deixou a gente confuso, muita gente errou essa questão, mas a hemoglobina glicada estaria errado? Não, não estaria errado. Mas o que é mais certo? Teste de tolerância oral à glicose. Porque a glicada ela vai pegar, lembra, aquela média dos últimos 3 meses. Então, pode ser que ele esteja com a glicemia de jejum normal, mas na média já está aumentado, já está acima de 6,5%. Então eu já pegaria, deu um 6,6 na glicada, supondo que peguei esse caso aqui, 112, 108 de glicemia de jejum, mas eu tenho uma glicada de 6,6, o que eu faço? Eu tenho resultados discordantes, eu repito o pior, eu repito a glicada, deu 6,7, esse paciente é o quê? É diabético, ok? É diabético, já consigo afirmar isso, mas sendo que esse aqui é mais sensível, a probabilidade de ele vir positivo é maior. E aí a probabilidade de a gente pegar uma diabetes. Então, digamos que a gente faz o teste de tolerância oral à glicose. Lembra, a gente dá 75 gramas de glicose para o paciente, mede a glicemia 2 horas após. Se ela estiver abaixo de 140, ok, normal. Entre 140 e 200,
intolerância oral à glicose ou pré-diabetes. Acima de 200, diabetes. Digamos que a gente fez o teste de tolerância oral, deu 210. Opa, beleza. Já é diabetes? Não. Está discordante. Repito, 220. Ok. Faço esse e faço uma glicada, os dois alterados. Diabetes. Tá bom? Complicou? Entendo que tenha complicado um pouco, porque essa questão aqui dá... Você vê que eles conseguem te complicar até no diagnóstico de diabetes, tá? Mas conceitualmente aqui tá certo. Você pega a diretriz, Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019, 2020, eles falam disso aqui também, tá tudo certo, ok? Mas é um detalhe que as pessoas não se atentam muito e por isso complicou bastante gente. Gente, nos últimos 5 anos, a gente está falando de diabetes aqui porque é o segundo foco que mais cai na clínica médica da Santa Casa, tá? Vocês vão ver, em outras instituições é um foco também prevalente de diabetes. E aí, cai de diversas maneiras, né? Cai diagnóstico, cai tratamento, cai os antidiabéticos, que todo mundo se confunde nos nomes, cai ajuste de insulina, mas na Santa Casa o que cai? Principalmente a abordagem do controle ambulatorial da diabetes e as complicações hiperglicêmicas, estado hiperosmolar e a cetoacidose diabética, ok? Quase, isso aqui é um detalhe aqui só para vocês ficarem ligados, tá? Quase 20% das questões de clínica médica na Santa Casa tem imagens, então tem que estar preparado para isso também, se você quiser estar bem preparado para a prova de clínica da Santa Casa, ok? Só sabendo o conteúdo, você ainda deixa 20% de fora. Maravilha? Estamos combinados, estamos tranquilos? Qualquer dúvida você deixa aqui, gente. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer o que for para você saber de todos os vídeos que saem aqui no nosso YouTube, principalmente sobre o que cai em São Paulo. Maravilha? Você está bem preparado aí para as provas no final do ano. Muito obrigado e até a próxima.